Grita, Deus é bom para mim. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos saudar nossos ouvintes. Vamos a saludar a los oyentes. Grita, amável audiência. Em toda a terra. Deus abençoe. E recebam a paz do Senhor. Grita conosco, ouvintes. Griten con nosotros, oyentes. Meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer pela vida que prossegue. Quanta gente já morreram e nós estamos com vida. Por isso te agradecemos, ó Pai. Queremos te agradecer também por ter nos trazido em paz. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. A Dios sea la gloria. Grita, amados ouvintes. Griten, amados oyentes. Vamos abrir as promessas de Deus. Vamos a abrir la Santa Biblia, promesa de Dios. Na segunda carta. En la segunda carta do apóstolo São Pedro. del apóstol San Pedro. Capítulo 1. Capítulo número 1. Verso 20. Versículo número 20. E 21. Y 21. Vamos lá, igreja, que dê as promessas de Deus. ¿Dónde están las Biblias? Capítulo 1, verso 20 e 21. Capítulo 1, versículo 20 y 21. Das Santas Escrituras. De la Santa Palabra de Dios. Para nossa meditação. Para meditar. E termos a fé aumentada. Y tener nuestra fe aumentada. Lembrando todo mundo, recordándoles a todos que prossegue a campanha, que continúa la gran campaña de 336 horas de orações, de 336 horas de oraciones até domingo, hasta el día domingo, e domingo jejum, y el domingo el ayuno de todas nossas igrejas, de todas las iglesias, de todo o Brasil, en todo el Brasil, de todos os países do mundo, y en todos los países del mundo, jejum mundial, y el ayuno do mundial domingo próximo, del próximo domingo vai ser será a favor de todos os povos, en favor de todos los pueblos, naciones, tribos, dialetos e línguas, dialectos y lenguajes, para congregar em nossas igrejas, para que se congreguen con nosotros todos en la os iglesia, países do mundo, en todos los países en el onde mundo, está a igreja, donde está la iglesia. Deus é amor. Dios es amor. Vamos ao texto sagrado, ouvintes. Vamos a leer el versículo sagrado. As milhares e milhares de igrejas estão recebendo som. Las millones y millones de iglesias que reciben el sonido. Aí no interior das nossas igrejas. Ahí dentro de nuestras iglesias. Vamos à leitura sagrada. Vamos a la palabra sagrada de Dios. Capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo número 1. De segunda carta de São Pedro. De la segunda epístola universal de San Pedro. Verso 20. Versículo número 20. E 21. Y también 21. Grite conosco, ouvintes. Reciten con nosotros, oyentes. Sabendo primeiramente. Entendiendo primero esto. Sabendo primeiramente isto. Entendiendo primero esto. Que nenhuma profecia da Escritura. Que ninguna palabra profética en la Escritura. É de particular interpretação. Es de interpretación privada. Porque a profecia. Porque la palabra profética. Nunca foi produzida. Nunca fue hecha. Porque a profecia nunca foi produzida. Porque la palabra profética nunca fue hecha. Por vontade do homem. Por la voluntad humana. Nunca foi produzida pela vontade de homem algum. Nunca fue hecha por la voluntad de alguna humanidad.
Mas os homens santos de Deus Pero los santos hombres de Dios falaram inspirados siendo inspirados pelo Espírito Santo. Levante a Bíblia, igreja, Arriba la Biblia, iglesia. que dê a palavra do teu Deus. ¿Dónde está la palabra de tu Que Dios? maravilha. ¡Qué lindo! Oh, milhões de ouvintes. Millones de oyentes. Levante a tua Bíblia aí também. Arriba la Biblia también. E grita Y conosco, griten meu con nosotros, Deus, Dios mío, meu Pai, mi Padre. vem falar conosco agora. Na divina sabedoria Mira. do teu Espírito Santo. Ilumina-nos agora sobre o texto sagrado. Amém. La gloria a Dios, iglesia. Podeis assentar, igreja querida, Puede sentarse, iglesia em amada, nome de Jesus en el Cristo. nombre de Jesús. Querida igreja, Querida iglesia, aqui vemos a palavra falando sobre as profecias bíblicas, vemos la palabra de Dios que habla sobre la palabra profética bíblica, sabendo primeiramente isso, sabiendo en primer lugar lo siguiente, que nenhuma profecia da Escritura que ninguna palabra profética en la Biblia é de particular interpretação. es de interpretación privada. Então, meus irmãos, Entonces, hermanos, a palavra de Deus la palabra de Dios tem o seu intérprete, a profecia, tiene la profecía pelo Espírito de Deus. por el Espíritu Santo. Por exemplo, as profecias dos profetas e patriarcas Un ejemplo, la profecía de los patriarcas profetizaram sobre o nascimento de Jesus. que hablaron sobre el nacimiento de Cristo Jesús. Levou muitos anos, Muchos años llevó mas muitos não entenderam a profecia y muchos no entendían la palabra profética dos patriarcas, de los patriarcas dos profetas de y los Deus, profetas de Dios e não esperavam a Jesus y no tenían la esperanza en Jesús da maneira da profecia. como lo decía la profecía. Esperavam Jesus Estaban esperando a Cristo que viesse nascer que naciera num berço do rei, como un rey no palácio do rei, ahí en el palacio e real coisa semelhante, o algo similar num local muito rico. en algo muy importante y Foi rico, tudo o y contrário fue al revés do que eles de interpretavam. lo que ellos pensaron. Jesus, Jesucristo, a profecia já la falava profecía decía que nós olhando para que ele, mirándole a él nenhuma beleza víamos no encontraríamos en él para que hermosura desejássemos. para que le deseáramos, Era o mais indigno entre os sino homens, que era el más indigno de los homem hombres, de dores, hombre experimentado en dolores experimentado em y trabalhos. experimentado en quebrantos. Então foi tudo o contrário que as Entonces fue pessoas todo al revés de lo que la gente interpretavam creían as profecias. y como esperaban la profecía. Isaías interpretava a profecia Isaías bíblica decía la profecía bíblica: que um filho se nos deu, un hijo nos nació, filho se nos nasceu, un hijo nos nació, e o seu nome é y su maravilhoso. nombre es maravilloso, Conselheiro, consejero, Deus forte, Dios fuerte, Pai de eternidade, Padre de e eternidad príncipe da y paz. príncipe de paz. Enfim, muitos interpretaram de várias maneiras Y muchos esperaban de otra a forma vinda de Jesus que Cristo. Jesucristo viniese. ¡La gloria a Dios, iglesia! ¡Aleluya! E chegando o tempo do cumprimento das promessas de Deus, Y llegó el día del cumplimiento de su promesa divina. tem o seu tempo, meus irmãos, Todo tiene un tiempo, que a hermano, promessa Deus tinha feito no Jardim do Éden, porque Dios prometió en el Edén. quando Adão e Eva pecaram, Cuando Adán y Eva pecaron, Deus profetizou Dios mismo profetizó que do ventre da mulher haveria de nascer um varão de la entraña de la mujer nacería un hombre que esmagaria a cabeça da serpente. que aplastaría la cabeza del diablo. E nós vemos que passaram Y vemos que han pasado séculos e séculos siglos y siglos e a profecia se cumpriu. y la palabra se ha cumplido. Então, vemos tantas outras profecias que levou tanto tempo a se cumprir. Y hay otras palabras proféticas que llevaron tiempo en cumplirse. E sobre agora dos últimos En los tempos, días finales temos profecias hay bíblicas palabras bíblicas falando de um povo especial, que hablan de un pueblo especial, zeloso celoso e de boas y de obras. buenas obras.
E Deus tem preparado nos últimos tempos Y Dios ha preparado los días finales povo a especial, un pueblo especial, zeloso e de boas celoso y de obras. buenas obras. Quem são este povo? ¿Y quién es este pueblo? São aqueles que renunciam ao mundo, Es el pueblo que abandona el mundo, renunciam ao pecado, abandona el pecado, renunciam à idolatria, abandona la idolatría, renunciam à feitiçaria, abandona la hechicería, renunciam aos vícios, abandona los vicios, renuncia às diversões do mundo, abandona las diversiones mundanas renuncia a tudo que o mundo y oferece. abandona todo lo que el mundo le da. Este é o povo escolhido do Este es un Senhor, pueblo escogido por el que a Señor, profecia fala do povo escolhido, de un pueblo elegido, de um povo eleito un pueblo que fue elegido por Deus por Dios para a vida eterna. para vida eterna. E este povo é aqueles que reconhecem que são Este pecadores es un pueblo que reconoce su pecado e precisa ter uma vida melhor y necesita una vida mejor e abandonar os seus y pecados. dejar el pecado. E aqueles que assim o Y fazem los que hacen así estão cumprindo as profecias cumplen la palabra profética deste povo especial, de este pueblo especial, zeloso celoso e de boas y de obras. buenas obras. Pode louvar a Deus, Puede comandante. glorificar, iglesia, a Dios. ¡Aplausos de Dios, iglesia! As profecias La palabra profética têm se cumprido em todos os tempos e todas as se épocas. cumple en todo tiempo y época. Glórias a A Deus. Dios y a la gloria. E a profecia Y la palabra profética, fala aqui o verso Dice que- 21. el versículo 21, Porque a profecia porque la palabra profética nunca foi nunca fue produzida por traída vontade do homem. por voluntad humana, Porque a profecia nunca foi porque la profecía produzida por vontade do fue homem, traída por voluntad de humana, homem algum. ningún tipo de hombre, Mas os homens santos de Deus sino que los santos hombres de Dios falaram inspirados hablaron siendo pelo inspirados Espírito Santo por de el Deus. Espíritu Santo. La gloria a Dios, iglesia. Nós vemos profecia que Deus Vemos la profecía de Dios fizeram ao povo de Israel, que le hizo a Israel de abençoar a eles de bendecirles a se ellos eles fossem fiéis. si eran obedientes, Quando eles obedeciam, y cuando desobedecieron abandonando os seus pecados y apartando su pecado e se santificavam, y santificándose, Deus cumpria a sua Dios promessa, cumplía su palabra, abençoando a eles. bendiciéndole a ellos. Mas conforme eles desobedeciam, Pero mientras desobedecían, Deus não tinha compromisso mais com eles Dios no tenía un compromiso de con ellos abençoar. de bendecirle, O compromisso de Deus porque el era compromiso de Dios se es eles permanecessem si ellos se quedan em santificação en la santificación do corpo, del cuerpo, da alma e do del espírito. alma y del espíritu. Deus falou a Josué: Dios le dijo a Josué, santifica o povo hoje, santifica el pueblo hoy para que eu faça para que yo haga maravilha acontecer no meio de vós. maravillas en medio de ellos. Então Deus sempre requereu a Entonces santificação, Dios siempre ordenó la até santificación para operar milagres e hasta los maravilhas. milagros. Meus irmãos e ouvintes, Mis hermanos oyentes, quando nossa igreja viver em santificação, cuando nos santifiquemos en la iglesia, vai continuar os milagres e seguirán los maravilhas. milagros, señales y Se maravillas. deixarmos da santificação Si a nos Deus, apartamos de la santificación a do Dios, nosso corpo, del cuerpo, da nossa alma, del nosso alma espírito, y de nuestro espíritu, essas maravilhas esas que maravillas nós temos visto com os próprios olhos, que miramos con los ojos apalpado com as próprias y lo mãos, tocamos con las manos ouvindo com os próprios y ouvidos, lo escuchamos con los o oídos, dia que deixarmos a el santificação, día que nos apartamos de la isto santidad, acaba em nosso meio. eso va a terminar de nosotros Aí vai ficar blá, blá, blá. y va a ser solo bla 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 E não tem a operação y divina. no va a tener operaciones divinas. Por isso, irmãos e Es por irmãs, eso, hermanos y hermanas, que Deus tem falado conosco que Dios ha hablado con de nosotros diversas de maneiras, muchísimas formas para nós não se corromper, para no como corrompernos, as maioria das igrejas, como todas las mayorías de las todas as denominaciones, igrejas se o mejor corromperam dicho, todas las denominaciones se han no corrompido decorrer dos dias, con todos los días dos meses, dos de los anos. meses y años. Eu espero que na minha partida para o Senhor, Yo espero que mientras yo vaya a al regreso nossa con el igreja Señor, também nuestra iglesia não también venha se corromper no se corrompa pelos pregadores con los que predicadores perderam o temor de que han Deus. perdido el temor de Dios. Gostoso é o temor de Deus. Delicioso es el temor a Dios. Temor a Deus faz nós sentir a presença de El Deus. temor de Dios es lo que sintamos, su presencia poderosa.
Então as profecias para agora, o tempo do fim, são Las várias. profecías para el tiempo final Ao son muchas nosso respeito. hacia nosotros. Agora, meus irmãos, a verdade é La esta. verdad es la siguiente. Que ninguém dá crédito às profecias de Deus Nadie cree en la palabra profética de para Dios se santificar. y no quiere santificarse. É mais fácil ouvir um falso Pero profeta escuchan un falso maestro dizer isto não tem nada que demais. dice esto no tiene nada de malo. Aquilo não tem nada demais. Aquello no tiene nada de É malo. mais fácil dar ouvido ao falso Es profeta más fácil de escuchar un falso do que o maestro verdadeiro que profeta. escuchar el verdadero No maestro. passado já houve Antes ya había os profetas verdadeiros profetas e reales houve os falsos profetas também. y mentirosos profetas E a también. palavra de Deus Y la palabra nos dice enumera que que nos agora enumera no tempo do fim que en el tiempo final seria até incontável no se podría a contar quantia de falsos la profetas, cantidad de falsos de maestros, falsos cristãos. de falsos creyentes. E o que nós vemos, Y en lo que vemos, nós que examinamos a Bíblia, nosotros que leemos la Biblia, a palavra de la Deus, palabra del que Señor, nos orienta que nos enseña como permanecermos cómo fiel mantenernos a fieles Deus, nosso a Pai, nuestro Dios y Padre, para não ser para prevaricarmos, no extraviarnos, aceitando doutrinas de demônios, trayendo doctrinas como a demoníacas, maioria já aceitaram. como la mayoría ha aceptado. Então, irmãos e ouvintes, Entonces, as oyentes, profecias de Deus la sempre se cumpriu. palabra de Dios se cumple. Também a Bíblia fala, tem profecia da Bíblia También la Biblia dice que hay profecías sobre o proféticas de pecado Biblia, que haveria de se sobre multiplicar. el pecado que se multiplicaría sobre a terra. aquí en la tierra. E disse Jesus, Y Jesucristo dice, por causa do amor do pecado se multiplicar, porque el pecado ha haver multiplicado tanta variedades de pecados no porque mundo, hay tanto tipo de pecado en el que o mundo. amor de muitos El esfriaria amor de muchos se por apagará causa dos certos tipos de por pecados. todo tipo de pecado. Isso tem acontecido Y eso ha pasado em todo o mundo. en todo el O mundo. amor de Deus El amor del Señor tem Dios esfriado nos corações. se ha apagado en los Não há corazones. aquela fidelidade No hay más que fidelidad devia haver. que tendría que E a tener. profecia se Y la cumpre palabra es cumplida em toda a terra. en toda la tierra. Jesus já via os nossos dias, Jesús en nuestro día como nós estamos vendo ya lo agora. veía como lo vemos ahorita. Os profetas já viam nossos Los profetas dias, ya veían estos días como nós estamos vendo como nosotros agora. ahorita lo vemos. Antes, Antiguamente, é dizer, meus irmãos e ouvintes, decir oyentes que recolher o mundo dentro de casa que traer el mundo dentro de su casa existia. existía. Não existia. No se podía É existir. um pecado moderno. Es un pecado del Recolher o mundo modernismo. dentro de casa, Traer el mundo en la casa através das músicas profanas, por medio de la música mundana, das coisas profanas, por medio de las cosas mundanas, por meio da televisão. por medio de la maldita televisión. Hoje nós podemos ver que essa profecia Hoy vemos la profecía. é muito clara, Es clarita que os homens estão amando mais que los hombres aman televisão más do la que a maldita Deus. televisión que a Dios. mais o pecado que a Deus, Pero el pecado que a Dios. mais as coisas do mundo que a Deus. Más el mundo que a Dios. Mas quando houve a Y profecia, cuando escuchan la palabra ninguém profética, calculava que nadie podía que pensar isso iria acontecer que esto em pasaría nossos en dias. nuestros días. E aí está Y acontecendo ahora está pasando no mundo inteiro. en todo el mundo. O pecado El pecado tomou conta dos povos. ha tomado las naciones. Quando os povos, nações, tribos, dialetos e Ha tomado las línguas. naciones, tribus, dialectos y lenguas. Todo lugar que vamos, Y donde vamos, o nudismo, el desnudismo o mundanismo, y el mundanismo, a falta de temor a Deus, la falta de temor al honrar a Señor Deus, y honrar a tomou Dios, conta. ya agarró Hoje em todo. dia, Hoy día chegamos em algum lugar para almoçar ou jantar, llegamos a algún lugar para comer o cenar. quando curvamos a cabeça para agradecer a alimentação, Y cuando nos agachamos la cabeza para dar gracias por el todos pan, olham assim, todos nos miran admirados. así sorprendidos. Porque ninguém ora mais, nem agradece nem a comida que Deus dá. Porque nadie ora ni siquiera agradecen por el Glória a alimento que Deus. Dios O da. homem é muito ingrato. El hombre es demasiado A ingratidão é muito desagradecido. grande na terra. Es muy desagradecido en la Então tierra. Deus tem que castigar os povos, Entonces Dios castiga a los pueblos, nações, tribos, las dialetos e naciones, línguas. tribus, dialectos y lenguas. Deus é amor. Dios es amor. E o amor dele está Y el amor de Él está com todo ser humano con toda la humanidad. que aceita Jesus Aquellos que le reciben e a Cristo abandona os seus y se pecados. apartan del pecado. Mas a Bíblia diz Pero la Biblia también que enseña Deus é que justiça. Dios es justicia. Se ele não fosse amor, Si Él no es amor, não seria no justiça. sería justicia. Se não fosse Si no es justiça, justicia, não seria amor. tampoco sería amor. Depende do outro. Uno va con el A otro. justiça do amor, La justicia y el o amor. amor da Y el justiça. amor con la justicia. E Deus, com os que aceitam a Y Jesus, Dios con los que reciben a e Jesús, abandonam o mundo e os seus se pecados, apartan del mundo y del pecado. e vivem uma vida santificada a Y Deus, viven santificándose a do Dios corpo, alma e en espírito. cuerpo, alma y espíritu. Deus promete, Dios le promete,
é que a sua bênção que su bendición vai enriquecê-lo le va a em enriquecer todas as en coisas todas las cosas e nenhuma dor sentirá. y ni siquiera sentirá A dolor. benção que nos enriquece La bendición que nos sem enriquece acrescentadores. es verdaderamente Nós añadida. vemos, irmãos, Vemos, hermanos, que os povos hoje estão passando que los dores, pueblos pasan dolores, aflições, desespero tristezas y e desesperaciones não alcançam o almejado y no esperan lo dos seus corações, que das suas anhelan mentes, su corazón y su mente, porque faltam ao principal, porque no tienen lo é principal, viver para Deus. que es vivir para Dios. E o que nós não queremos, Y es lo que no queremos nós queremos aceptar. viver para nós Queremos mesmos, vivir a nosotros mismos. queremos ser senhor de nós Queremos mesmos, ser nuestros propios dueños. queremos ser senhor da verdade. Queremos ser dueños de la Eu realidad. faço assim, Yo hago lo faço, que né? quiero, hago esto o E aquello. nada de Deus na vida, Y nada de Dios en nuestra nada de vida. Deus na sua frente, Nada de Dios enfrente. nada de Deus para Deus tomar conta. Nada de Dios para rendir E cuenta. aí que a coisa Y atrapalha. ahí la cosa empeora. Nós vemos nossos governos, Vemos los gobiernos as autoridades do mundo inteiro y la autoridad del mundo estão em todo desespero. que están en Nossos desesperación. governos, Nuestros gobiernos. porque não são servos de Deus nem serva de Deus. Porque son siervos de Dios Son y siervos do de Dios. mundo. Son del mundo. E a Bíblia diz: Y la Biblia nos enseña. bem-aventurada Bienaventurado cuja nação aquella cuya país é o Senhor Deus. está en el Señor. ¡La gloria a Dios, iglesia! Aí está, irmãos, as profecias se cumprindo. Ahí la palabra se cumple. E o povo não vê que é a profecia de Y el Deus. pueblo no ve que la palabra de Dios, A pestilência, las pestes, a mortandade de la gente, mortandad de la humanidad, o pecado se multiplicando El- cada dia el mais pecado que se em multiplica toda a face da terra. en toda la redondez terrestre. Nós pregamos aqui Predicamos aquí na última quarta-feira el último miércoles sobre novos céus sobre cielos nuevos e nova terra, y tierras nuevas. que esta terra está contaminada Esta tierra contaminada pelos está nossos pecados. por la cantidad de pecados. Este céu também Este cielo también vai desaparecer desaparecerá junto com a terra e o mar, con la tierra y el mar, porque tudo está contaminado porque todo está pelo ensuciado pecado do mundo con el inteiro. pecado de la humanidad. E Deus não suporta o Y pecado. Dios no recibe el pecado. ¡La gloria a Dios, iglesia! Mas como estamos na graça, Pero como vivimos en gracia até o presente instante, hasta este mismo instante, Jesus intercedendo por nós ao Pai, Jesús intercede al Padre por diz: Pai, não nosotros. castiga agora, Le dice, Padre, no nos castigues, por favor, ahorita, porque eu derramei meu sangue. porque mi sangre derramado. Vamos esperar um pouquinho mais, Espera un poquitito para más ver se alguma alma a mais se para salva, ver si un alma más es salvada se chegam a mim y se acercan a mí para serem salvos. para recibir salvación. E Jesus esperou até agora. Y Jesucristo hasta ahora ha Deus esperado. esperou até Y agora. hasta ahorita han E esperado. agora no tempo do fim, Y en este tiempo tem final as profecias están las palabras de Deus proféticas cumprir a sua de justiça. Dios cumplir la justicia. Para aqueles que aceitam Jesus, Aquellos que le reciben a Deus vai Cristo, cumprir as suas Él promessas cumplirá su palabra de amor, de amor, promessas de bondade, palabras de bondad, de misericórdia, palabras de misericordia, compaixão, de de piedad, piedades, de compasión, de bênçãos, de bendición, de curas, de sanidad, milagres, de milagros, sinais e prodígios. señales y prodigios. Mas os que não se entregarem a Pero los Deus que no reciban a Cristo de corpo, alma e espírito, en cuerpo, alma y espíritu, a coisa vai ser difícil, algo será muy difícil, porque a sua vida irá de mal a pior. porque su vida A empeorará. Bíblia diz que o homem mau, La Biblia dice que el mal hombre indo de mal a pior. vive de mal en peor. Para nós, todos os homens é bom, Para nosotros todos son buenitos, mas são maus para pero son Deus perversos para aqueles que Dios, estão no vício, aquellos que viven no en vicio, pecado. en el E pecado, não queremos reconhecer o nosso y no pecado. queremos aceptar el pecado. Então Deus vai permitindo uma Entonces, enfermidade Dios permite hoje, la enfermedad hoy, outro problema amanhã, problemita mañana, outra luta, una lucha, problema no lar, na una família. batalla en el hogar o en la Ele vai familia, açoitando com varinha ainda, y él va aceptando y corrigiendo con varitas para ver se a pessoa entende para ver si que entiendes tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, todo está pasando en tu vida, de ruim e mal, de malo, que é enfermidades, enfermedades, problemas, problemas, luta no lar, na família, luchas en el hogar y é familia. Deus açoitando os povos, Es Dios aceptando al pueblo, nações, tribos, dialetos e língua, naciones, tribus, dialectos y para lenguas, ver se eles entendem para ver si entienden as profecias
bíblica Las palabras de Dios de la e Biblia. se voltam a Cristo, a Y Deus, regresan a Cristo, aceitando a Jesus. recibiéndole a Jesús. Mas bem poucos têm sentido esta necessidade Pero poquitos ven esta de se necesidad voltar a Cristo de regresar a Cristo para ter dias melhores para tener mejores días aqui nesta vida aquí en esta e tierra no futuro a vida y en eterna. la vida eterna también. As profecias de Deus Las palabras proféticas de são Dios terríveis son fuertes y terribles para aqueles que não aceitam Jesus. para aquellos que no reciben a Cristo. Vão ficar para a grande tribulação. Quedarán en la tribulación. Agora na vinda de Jesus Ahorita en la venida de Cristo, para nos que arrebatar. nos arrebatará. E vai ser cruel a situação. Y será triste y lamentable la Até a situación. morte vai fugir do povo. Hasta la muerte huirá del Não haverá pueblo. nem morte mais. Ya la muerte no O existirá. sofrimento será El dolor será até o juízo final. hasta el día del juicio final. Para serem lançados Para ser no lago de arrojados fogo e en enxofre el lago de fuego y com azufre Satanás. con el diablo. Então aí está, irmãos e ouvintes. Ahí está, oyente, O Senhor, a senhora que nos escuta, señor y señora que escuchan, que ainda crê em Deus, que crees en Dios, ainda confia em Deus, que confías en ainda el crê Señor, que Jesus perdoa os teus y pecados. crees que Jesús te perdona de pecado. Aceita Jesus aí agora. Acéptale ahorita mismo. E será salvo tu e a tua Y casa, diz serás a salvo palavra. tú y toda tu casa, Porque dice este la Biblia. mundo está indo Porque el mundo va conforme as profecias según las bíblicas. palabras de la Biblia. Conforme o pecado aumenta, Como el pecado va Deus vai aumentando, castigando mais forte Dios va ainda. corrigiendo fuertemente Que os que mais todavía. pecam, mais sofrem. Los que más se extravían en el Pode pecado notar sufren esta más. verdade. Puedes ver esta realidad. É, Sí, sofrimento é para aquele que el desobedece. dolor es para el que desobedece. Olha a profecia de Deus. Mira la palabra profética de Dios. Do que queixa, pois, o homem vivente da terra? ¿Qué le sirve al hombre que vive en la tierra? Cada queixa seus próprios pecados. Cada uno cuida su propio pecado. Você diz, ai, estou com enfermidade aqui, Usted dice, ay, tengo un dolor aquí, está doendo aqui. me duele aquí. Não sabe se queixar que é o teu pecado. Ya no te sabes por qué es tu pecado. Ah, eu tenho um problema difícil Tengo assim. un problema difícil de esta manera. Não sabe se queixar que é o teu pecado que está causando este mal. Que es tu pecado que trae este Deus não problema. castiga os obedientes. Dios no castiga a los que obedecen. A Bíblia nos diz, La Biblia dice, no último livro da en Bíblia, el último libro de la Biblia, capítulo 19, capítulo número 19, digo melhor, capítulo 3 de Apocalipse, capítulo 3 de Apocalipsis, verso 19. versículo 19, Diz o Senhor, dice el eu Señor, repreendo yo reprendo e castigo. y doy castigo. Quando diz, Deus não castiga, Muchos dicen Dios no castiga, Deus é amor, Dios es amor, mas é justiça também. pero también es justicia. Ele usa o seu amor Él usa su amor para aqueles que abandonam os seus con pecados, aquellos que se apartan del pecado, que abandonam os seus que vícios. se apartan del Eu sou vicio. testemunha também, Yo soy testigo también. quero bastante a Bíblia a nos ensinar isso. La Biblia nos enseñó Mas sou eso, testemunha. pero soy testigo. Antes de aceitar Jesus, Antes que acepte a Cristo, minha situação era mi difícil. situación era lamentable. Realmente, apesar de ser jovem, Cuando era joven igual, por causa dos meus pecados, por causa de mi porque pecado, o salário do pecado é a dor, porque la paga del pecado es el dolor, o salário do pecado é a porque enfermidade, la paga del pecado es la enfermedad, o salário do pecado é os problemas. porque la paga del pecado Es es el luta y problema, tribulación. es la lucha y la tribulación. Os que não têm essa experiência, Los que no tienen esta aceite experiencia, Jesus, aceite a Cristo, seja fiel ao seu y sea ensinamento, fiel a su palabra, às suas a profecias su bíblicas, palabra bíblica, que é a santificação do corpo, da alma e do espírito, que es santificación de cuerpo, alma y e espíritu. você vai ver a Y diferença usted notará la diferencia que Deus vai causar na tua vida. que Dios traerá a tu vida. Tudo se torna fácil, Todo será sencillo, tudo começa a ir bem, todo va a ser bien, tudo começa a ser transformado todo será cambiado naquilo que nós en lo precisávamos que necesitábamos e nunca tivemos y antes. nunca antes jamás lo Agora teníamos. começamos a ter Y ahora lo tendremos receber y lo pela recibiremos nossa obediência. a través de la obediencia. Então, irmãos e ouvintes, Entonces, a oyentes, nossa própria natureza nuestra mostra. propia naturaleza nos Não muestra. precisava nem as profecias Ni bíblicas siquiera falar. falta que la Biblia lo diga. A nossa própria natureza mostra Nuestra naturaleza nos muestra que se andarmos errado, que si vivimos en el error, merecemos correção.
necesitar la corrección. açoites e castigos. También azotes y E a castigos. própria natureza Y mostra, la naturaleza nos se muestra somos fiel a que Deus, si somos fieles a Dios, tudo irá melhorar, todos mejorará. tudo irá ser maravilhoso, Todo será bonito. teremos saúde, Tendremos la salud. paz duradoura, Tendremos paz que perdura. felicidade, Felicidad. gozo dos céus, Gozo del que cielo. nós não tínhamos Que antes. jamás antes É teníamos. tudo aquilo que nós não tínhamos Todo antes, lo que no teníamos nós antiguamente. recebemos através. Lo recibiremos da a través obediência. de nuestra É obediencia. isso que nós não queremos, Eso es lo que no ser queremos. submisso a Ser Deus. obediente a Dios. Nós queremos ser senhor de si mesmo, Queremos ser dueños de nosotros mismos. fazer o que nós queremos fazer, Hacer lo que queremos hacer. andarmos da maneira que quisermos andar, Caminar como queremos caminar. mas sabemos, irmãos, também, Pero también tenemos el se andamos conocimiento assim desordenadamente, que caminamos há desordenadamente. juízo temerário Hay para un nós, juicio que nos espera a nosotros. castigar e repreender. Castigo y Eu reprensión. repreendo e castigo a todos Dios quanto eu amo. reprende y castiga a todos los Esse que aman. sofrimento, ouvintes, Y el sufrimiento, gente, está sofrendo, que estás viviendo, é Deus que te ama. es Dios porque te ama. Você não entende. Y usted no puede entenderlo. Até reclama, até murmura, Hasta murmuras y até reclamas blasfema. y blasfemas. Ah, o que tenho feito para Deus me castigar assim? ¿Qué le he hecho a Dios para que me castigue de Dios esa no me manera? ouve. ¿Será que Dios no Si me Dios escucha? es amor, Si Dios es amor. Por que estou sofrendo? Porque yo sufro así. Tá vendo? Mira bien. Você não sabe discernir as No sabe profecias, darte cuenta la palabra o que profética. diz a palavra, Lo que dice la Biblia. não sabe discernir. No tienes el discernimiento. A tua direita, a tua Ni tu esquerda. derecha ni tu izquierda. Para você tudo é a mesma Para coisa. usted era todo igual. Então tem que sofrer as consequências Sufre la consecuencia até aprender. hasta que aprenda. As profecias bíblicas e as promessas das profecias, La palabra de Dios bíblica y su que palabra aqueles que forem profética fiel a Deus, que son fieles a Dios. ir tudo bem nesta vida, Dice que todo le irá bien en la vida e Deus será com ele, y Dios estará con e ellos aumentará até os anos de y le vida multiplicará los años de vida dele sobre a terra. aquí en la tierra. Por que em nossos dias morrem mais jovens do que adultos? ¿Por qué en estos días mueren más los jovencitos que los Porque os jovens adultos? querem aproveitar todo tipo de pecado que Porque o los mundo jóvenes oferece. viven en todo tipo de pecado que el mundo Isto le da. revolta a Deus. Y esto no le gusta a E Dios. Deus não guarda eles por onde eles Y andam. Dios no le protege por donde E caminan. acontecem as barbaridades Y acontecen y suceden estos que problemas tem acontecido, bárbaros que han pasado que tem estarrecido o mundo. y que ha estremecido al mundo. Mas aqueles que são fiéis a Deus, Pero los que son fieles y ou permanecen a seja, que Dios, aceitaram los Jesus, que reciben a Jesús são obedientes à y doutrina de Deus. obedecen la doctrina de Dios. O que é a doutrina de Deus? ¿Cuál es la doctrina divina? É não renunciar todo tipo de pecado. Es apartarnos de todos los pecados. O que é a doutrina de Deus? ¿Cuál es la doctrina É bíblica? renunciarmos ao mundo, Es apartarnos del mundo com as suas con concupiscências. sus O que é a concupiscencias. doutrina de Deus? ¿Qué es la doctrina de É Dios? renunciarmos às músicas Es profanas, renunciar a la música mundana, os vestuários mundanos, a los vestuarios mundanos, os vestuários los pecaminosos, vestidos pecadores y vestuários que pecaminosos, mostram nossa carne, los como diz. vestidos que muestran todo nuestro cuerpo y carne, como Renunciarmos dice. tudo isto. Es apartarnos de eso. Isto é renunciarmos ao pecado, Eso es apartarnos del renunciar pecado. ao mundo. Es apartar del Deus não mundo. criou homem para morrer, Dios no hizo al hombre para que muera, muito menos para estar em pecado. mucho menos para que viva en el pecado. E Ele vai fazer um povo Y él hará un pueblo que não vai pecar, que no pecará, que vai morar em uma cidade que va a santa, vivir en una santa em uma ciudad, terra en una santa, santa tierra, porque este céu que vemos, porque el cielo que estamos esta viendo terra que y la pisamos, tierra que pisamos e o con mar los que pies, vemos, y el mar que vemos estão con los ojos, contaminados ya están com contaminados nossos pecados, por el pecado, que Deus não pode mais aproveitar. porque ya Dios no lo puede volver a utilizar. Diz São Pedro mesmo na profecia, El libro de San Pedro en profecía, que esta terra que esta tierra e este céu que vemos y el cielo que vemos passarão por grande estrondo, van a pasar por un gran e os seus estruendo. elementos que nele há Todos los elementos que hay en ellos se desfarão se van a deshacer em chamas de fogo. con llama de E fuego. Deus então fará novos Y céus Dios hará nuevos e cielos nova terra, y nuevas onde não tierras habita o pecado, donde no mora el onde não pecado, habita a donde enfermidade, no vive la enfermedad, onde não habita a donde injustiça, no vive la onde não injusticia, habita problema, donde no vive el onde não problema, habita mal algum, donde no vive ningún tipo de mas mal. seremos igual os Y anjos, seremos como los sem ángeles, nenhum sin problema. ningún tipo de problema. ¡Aleluya, Jesús!
E esta profecia da vinda de Jesus não está longe, não. Y esta palabra profética de su venida no está Nós lejos. conhecemos a Bíblia, Nosotros que leemos la por escritura, exemplo, eu examino a Bíblia diariamente, yo leo la Biblia todos los días, principalmente pela madrugada, especialmente en la para madrugada, o Espírito Santo me iluminar, para que el Espíritu Santo me llene de su sobre a iluminación palavra. acerca de su porque a palabra. palavra, a Bíblia, Porque la Biblia y la não está palabra apenas no conteúdo que lemos, no es solamente el contenido que vai leemos, mais além. es mucho más. Se meditarmos, Si o examinamos, Espírito Santo nos aprofundará el Espíritu Santo nos mete profundamente no sentido desta en el profecia, sentido desta profético palavra. de la palabra. Porque a Bíblia toda é uma profecia Porque de toda Deus la Biblia es una palabra profética a nós, a os nosotros, seres humanos. los que somos humanos. Enfim, irmãos, se formos falar tudo que precisa falar, Entonces, si vamos a hablar todo lo que ficaríamos necesitamos aqui hablar, 2, 3 horas estaríamos ainda aquí 2 o 3 horas e não falaremos tudo. y no podríamos hablar todo. Mas que este pouco que o Espírito Santo está falando Pero esto poquitito que el Espíritu habló seja o suficiente sea suficiente para os milhões de ouvintes para todos los oyentes se decidirem que decidan aceitar a Jesus Cristo. recibirle a Cristo. Senão irá sua vida de mal a Si pior. no, tu vida empeorará de É mal en a peor. profecia bíblica que diz Porque la Biblia lo que o dice, povo deste mundo que el pueblo en el mundo irão de mal a pior. va camino de mal en peor. Só melhora Solo mejora para aqueles que aceitam a aquellos Jesus que reciben a Jesús. e Deus transforma a Y sua Dios vida. cambia su vida. Tem pessoas que aceitam Hay Jesus, personas que reciben a mas Cristo, Deus não consegue transformar a vida pero dele, Dios no cambia su vida. porque ele é um crente rebelde. Porque es un creyente Ele não mundano. abandonou as coisas do No mundo ha dejado el mundo que o mundo oferece, que el mundo le da. nem a vil televisão Ni la maldita televisión. ele consegue Él abandonar, puede dejar. porque está vencido pelo pecado, Porque está dominado por el pecado. vencido pelo mundo, Está dominado por el vencido mundo. pelas obras de Está Satanás. dominado por el diablo. É um escravo, Es un esclavo. é uma escrava, Es una esclava. não consegue se libertar. No puede liberarse. Muitos já sabem que está errado Muchos saben que están na equivocados. maneira que está vivendo, Como viven. no cigarro, na bebida alcoólica, En no el jogo, cigarrillo, en el alcohol y juego. mas estão vencidos pelos demônios Pero dos son vícios. dominados por el demonio del Os vicio. drogados sabem que estão errados Los a drogadictos drogas, saben que están equivocados con las estão drogas. vencidos pelos Pero demônios, están dominados por el diablo. é de drogas. De la drogadicción. Aí está, milhões de Ahí ouvintes, está, oyentes. alguma coisa que o Espírito Santo En lo que el Espíritu Santo está colocando na tua mente, habla a tu no mente teu coração. y a tu corazón. Mas infelizmente, Pero o infelizmente ser humano é mais propenso ao erro, la humanidad le gusta la equivocación. mais o erro do que a verdade. Más la equivocación que la E aí verdad. está a verdade. Y esta es la verdad. Para quem quiser viver na verdade, El que no quiere vivir en verdad. quem não quer viver na El verdade, que no quiere vivir en verdad. não vai tomar a sua decisão No tomará esta decisión. agora ou nunca mais. Nunca mais. Ahorita o jamás nunca. Porque está claro, Porque clarito está creio que o Espírito Santo me usou que el Espíritu de Dios me com utiliza tom de voz, con una voz uma linguagem y un idioma que deu para vocês que usted entenderem puede comprender y que a entender. situação que você está Que como estás ahí ahorita não é boa, no es buena, é terrível. es horrible. A prova aí quanta enfermidade no teu corpo. La prueba es la enfermedad que tienes en tu cuerpo E ela vai se agravando mais e mais, y ella empeora cada día más enquanto não se decidir porque no te decides tomar a decisão. y tomas el E compromiso. muitos não conseguem decidir mais. Y muchos no pueden tomar la Estão decisión vencidos pelo mundo. porque están dominados por el mundo. São escravos do mundo. Son esclavizados por el O mundo. crente liberto Un do creyente que mundo e está do pecado liberado del mundo y é del uma vida pecado livre. está libre. Jesus disse: o Filho do Homem, Jesús dijo, el Hijo del Hombre, que é o próprio Jesus, que es Jesucristo, vos libertar, Él le liberará verdadeiramente sereis y livres. verdaderamente estaréis libres. E eu sou testemunha desta Y yo verdade. soy testigo de esta realidad. ¡Dan gloria a Dios, iglesia! Porque eu era escravo. Porque yo estaba Eu não cautivo. conseguia deixar nem do cigarro Yo no mais. podía dejar el cigarrillo. Estava escravo. Era esclavizado. Mas quando a gente aceita Jesus, Pero cuando aceptamos a Jesucristo, Deus dá este poder, esta Dios força nos da poder y fuerza e no nosso interior, dentro de nuestro de interior tal maneira de manera que tal nós conseguimos abandonar. que podemos dejarlo. Mas se não aceitar Pero Jesus, si no recibimos a Cristo, nunca teremos esta força jamás tendremos la fortaleza
de sermos escravos de ya no ser esclavos dos vícios, de los vicios, do pecado del e pecado do que o mundo y de lo que oferece. el mundo da. E aí somos escravos também da Y enfermidade. ahí somos esclavos de la Se enfermedad. faz o que você quer ouvir, Si haces lo que quieres, mas oyentes. olha quanta enfermidade no teu corpo. Pero mira la enfermedad de tu cuerpo. Você não obedece, olha quanto problema na tua vida. Si no eres obediente, mira los problemas en tu vida. Quanta rebeldia no lar, na família, Muchísima rebeldía en tu hogar y familia. e não tem como melhorar. Y no puedes mejorarlo. Só um plano de Deus. Solamente un plan divino. E o plano de Deus é este: Y el plan divino es el que siguiente. vós creiais naquele que Ele enviou Que crean en aquel que envió. e aceite aquele que Deus enviou, Y reciban al que él envió. que é Jesus Que Cristo. es Jesucristo. Não tem outro meio, ouvinte. No hay otro camino, oyentes. Este é o único meio Es el único camino de nós melhorar a nossa situação para cambiar esta situación. aqui nesta vida. Aquí en esta y no vida futura vida y eterna. en la futura vida que viene Todo eterna. mundo trabalha, luta, Todos trabajan y pelean pode ser dia e noite, día y de noche para ver se as coisas melhoram. para ver si algo E mejora, nada melhora. pero nada mejora. Por que será? ¿Por qué es eso? Alguns ganham até muito dinheiro, Muchos ganan dinero mas abundantemente, não melhora. pero nada mejora. A aflição, a angústia, o Hay desespero, mucha tristeza y a desesperación. insônia com os problemas, Hay muchos que tienen até insomnios de los mesmo problemas durante a noite. durante toda la noche. Enfim, se formos descrever Y si vamos a dar una a descripción, situação atual la situación en lo desse actual povo de este pueblo que ainda não decidiram que todavía no se decidió entregar o seu corpo, entregarle su cuerpo, a sua su alma alma e o seu espírito a y Deus, su espíritu al Señor. suas vidas irão de mal a pior. Su vida empeorará. Diz a Bíblia que vão enganando Dice la Biblia que engañan e sendo enganados. y van siendo engañados. Veja, irmão. Mire, hermano, Quantos pensam que engana outros? muchos piensan que están engañando Y a van siendo otros, engañados. pero son engañados ellos Diz mismos. mais a Pero palavra nos dice la Biblia que a Deus que a nuestro Dios ninguém engana. nadie puede burlarlo. La gloria a Dios, iglesia. A nuestro Dios nadie puede burlarlo. É tão simples. Es tan sencillo. Se chegarmos a Deus, Si nos acercamos a Dios é só aplicarmos a sinceridade solamente con la sinceridad dos nossos de corações. nuestros corazones, Somos sinceros si para somos com Deus. sinceros con Dios, É tomando a decisão tomando el que compromiso descobrimos que hemos a descubierto nossa sinceridade con nuestra para sinceridad, com Deus. con nuestro Dios, Porque o único plano divino de Deus porque el único plan divino para termos dias melhores para aqui tener nesta vida mejores días en la vida e no futuro a vida y en eterna la vida futura que viene eterna, é aceitando a Jesus. es recibiéndole a Cristo. De outra maneira, De otra forma, vamos sofrer as consequências sufriremos las consecuencias e até o castigo de Deus y el castigo divino de Dios por rejeitarmos o plano divino. por rechazar el plan de divino Dios. de nuestro Dios. O povo sofre, o mundo sofre, El mundo porque sufre não quer aceitar o plano divino de porque Deus. no quiere aceptar el plan divino del O Señor. plano divino é este, ¿Cuál es missionário. el plan divino misionero? É Jesus, Es Jesucristo, que você rejeita. que usted rechaza. Ah, eu não quero ser crente. Yo no quiero ser creyente. A palavra crente não é uma La religião, palabra creyente no es religión, é aquele que crê. es el que cree. Eu sou crente porque eu creio. Yo soy creyente porque creo. Você é crente porque Usted crê. eres creyente porque cree. Aleluia. Aleluya. Agora há uma diferença. Hay una diferencia. Ao crê que salvo Hay un creyente salvo e o que não crê y aquel que no cree. é crente, mas não aceitou Jesus. Creyente pero no recibió a Não é Jesús. salvo, Y no es salvo. não é feliz, No es feliz. não é abençoado. No es bendecido. O mundo jaz no maligno, El irmão. mundo es del demonio, hermanos. Tudo que o mundo oferece é de Todo lo que el mundo da Satanás. es del diablo. Escapemos das obras do diabo, igreja. De la obra del diablo, iglesia. En fin, Não é por muito falar que seremos ouvidos. no es por nada de peticiones que tenemos que escucharlo. A Dios sea la Hoje, às gloria. 14h, eu estava pregando Hoy a las 2 de la tarde predicaba para vários a países muchos países da Europa, allá en Europa,
América do Sul, y en América del Sur América Central, y América Central y Caribe, enfim, para vários países do en mundo. fin, a muchos países en el mundo. E eu pregava Y yo le predicaba sobre o que Jesus falou, sobre lo que Jesucristo habló, ensinando ao povo enseñándole al pueblo que era necessária a santificação do Que é corpo, alma e espírito necesaria la santificación del cuerpo para y comer espíritu, da sua carne para participar y comer su e carne beber do seu y sangue. tomar su sangre, Como nós comemos e bebemos. como comemos y tomamos. Comemos da carne de Jesus e bebemos do seu sangue. Comemos su carne y tomamos su sangre. Jesus, então, Y Jesucristo aquela entonces, multidão que estava ao redor de Jesus, esa multitud que estaba en alrededor de Cristo, conhecido como discípulos de Jesus, que eran conocidos como sus discípulos, começaram a murmurar murmuraban nos seus corações: ahí en sus corazones, quem suportará ¿quién puede resistir este discurso? estas palabras? Quem suportará esta doutrina? ¿Quién puede resistir estas E enseñanzas? foram saindo um após um Y uno por uno se iban e foram embora. y se iban lejos. Só ficou os 12 Solo apóstolos quedaron los 12 discípulos em volta de Jesus. alrededor de Cristo Jesús. E Jesus perguntou aos Y apóstolos: Jesucristo le dice a los discípulos, cadê o povo? ¿dónde está el pueblo? Pedro respondeu por todos. Y Pedro habló por todos. Eles se escandalizaram, Senhor, Ellos se ofendieron, Señor, com a tua pregação. porque tu predicación, Acharam muito dura. ellos creyeron que era muy difícil, Tem que deixar o pecado. que tienen que dejar el pecado. Acharam muito difícil. Ellos creen que es Tem difícil, que abandonar os vícios que tienen que dejar el vicio e se santificar y santificarse para comer da tua carne e beber do teu sangue. para comer tu carne y beber tu sangre. Foram embora, Y se Senhor. fueron, Señor. Então Jesus disse: e Y vocês? Jesús le dijo, ¿y ustedes? Em Pedro, João Pedro, Juan e todos os y los apóstolos demás discípulos, não querem ir embora também? ¿no se quieren ir también con ellos? Não querem ir embora com os fariseus, saduceus, ¿No quieren irse con los fariseos os y discípulos saduceos? que não aceitaram a minha doutrina? Y los discípulos que no reciben mi doctrina. Pedro respondeu por todos: Pedro habló por todos. para quem iremos nós, Senhor? ¿Dónde iremos, Señor? Só tu tens palavras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¡Oh, gloria a tu iglesia! Santo es tu Assim nombre, será, Jehová. senhores e senhoras, Así será, señores y señoras. milhões de ouvintes Y em toda a millones de terra. oyentes en la tierra. Para onde você irá? ¿Dónde vas a ir Principalmente após a morte. después de la muerte? Para onde? ¿Dónde vas a ir? Só existe dois lugares Solo hay dos lugares após a morte: después de la muerte: céu cielo e inferno. o infierno. O inferno foi criado El infierno fue hecho para Satanás e seus anjos para el diablo y sus e ángeles, para todos que rejeitam y para abandonar os seus todos los que pecados rechazan dejar el pecado, e todos que rejeitam aceitar a y todos los Jesus. que rechazan recibir a Para esse Cristo. foi escolhido o fogo do inferno. Para esto se le hizo el infierno, Mas Deus escolheu o céu pero Dios escogió el e cielo preparou o céu y eligió el cielo para os que aceitam a para los Jesus que le reciben a com Jesucristo sinceridade con no seu muchísima coração. sinceridad en su corazón. Então, milhões de ouvintes, Entonces, millones de oyentes, veja que está sendo repreendido por Deus mire que usted está siendo exhortado por Dios com esses problemas con terríveis, estos problemas terribles, com esses pecados con terríveis. estos pecados terribles, Quando não obedece a Deus, porque no obedeces al Señor. Deus entrega a El Señor Satanás te entrega al diablo para cometer todo tipos. para que practiques todo de tipo pecados. de pecados. E o que está acontecendo Y es com o lo Senhor, que com a pasa con senhora, usted, señor y señorita, e não consegue se libertar, y no puedes liberarte. sabe que está errado diante de Sabe Deus que estás equivocado con e agora Dios está sendo escravo de y eres Satanás. verdaderamente oprimido Como por el se diablo. livrar agora? ¿Cómo te vas a librar ahorita? Somente aceitando a Solamente Jesus. aceptándole a Cristo. Não existe outro meio. No hay otro camino. Aí está a verdade. Ahí es la verdad. Para quem quer viver na Al que quiere verdade. vivir en la verdad. Da un gloria a Dios bien fuerte. Vou ler mais uma vez Leeré una vez más o texto sagrado, el versículo sagrado. capítulo 1, verso 20 e 21. Capítulo 1, versículo 20 y 21 É da segunda carta de Pedro. de la segunda epístola según San Pedro. Glória a Deus. A Deus Segunda seja a glória. epístola, capítulo 1, verso 20 e 21. Segunda epístola, capítulo 1, versículo 20 y 21. Sabendo primeiramente isto, Entendiendo primero esto, que nenhuma profecia das que Escrituras ninguna palabra profética de la Escritura é particular es de interpretação, de particular interpretação. interpretación privada. Porque
¿Por A qué? profecia nunca foi La palabra produzida, profética nunca fue traída, foi feita por vontade de homens algum. nunca fue traída por la voluntad humana, Mas os homens santos de Deus, sino que los santos hombres falaram, de Dios hablaron inspirados siendo inspirados pelo Espírito Santo por el de Espíritu Deus. Santo de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¡Gloria a Dios, iglesia! Aí está, milhões de Ahí ouvintes, está, oyentes, a tua felicidade tu felicidad e a tua perdição. y también tu perdición. Aí está a tua salvação Ahí está la salvación e a tua y condenação. tu condenación. Deus não faz nada sem primeiro revelar os seus Dios servos e no hará profetas. nada antes de mostrarle a sus siervos y Essa é uma profetas. revelação da Es Bíblia, una revelación bíblica, uma revelação de Deus una para revelación todos divina de Dios para que estão todos sofrendo los que sufren enfermidades. enfermedades. É uma revelação de Es Deus una revelación a divina todos que têm um problema na a sua todos los que vida. tienen problemas en su vida. É uma revelação de Deus Es una revelación de a Dios todos que não conseguem a los que no pueden abandonar o cigarro. dejar el cigarrillo. É uma revelação de Es Deus una revelación divina a todos que não conseguem a abandonar los que as no pueden dejar drogas, las drogas. que é um drogado e não consegue Eres se libertar. drogadicto y no puedes liberarte. Enfim, En uma revelação fin, de Deus a es todos una revelación para todos que não estão no caminho que verdadeiro, no viven el camino estão real, indo para o abismo que van hacia el sem abismo perceber. sin darse cuenta. Eu estava indo para o abismo sem eu perceber. Yo caminaba para la destrucción Mas sin darme graças a cuenta. Deus que Pero esta a palavra Dios gracias por la palabra Que está aqui em minhas mãos, que aquí la tengo en mis pregado manos, dia, que me predicaron un día, como eu estou pregando como agora. hoy estoy predicando. Deus então Dios entonces interrompió a minha ida para o inferno, mi camino a para destrucción, o fogo do al inferno. fuego infernal. E eu pude entender Y yo me di cuenta que Deus estava interrompendo que Dios estaba naquele interrumpiendo momento aquela vida que eu levava esa vida que estaba para llevando dar uma vida milhões de vezes melhor. para darme una vida muchísimo mejor. Esta vida que estou vivendo La agora vida que llevo ahorita, há mais de 56 anos hace 56 que eu años passei a ya, viver esta nova que yo vida. estoy viviendo una nueva vida. Te glorificamos, Señor. E eu como homem, como Senhor, Y yo como un hombre ya, como un criatura Señor, humana que sou, como una criatura igual a humana Senhora, que o soy, Senhor, igualito usted, Señor, Señora, consegui alcançar tudo isto de Deus. pude recibir eso de O Dios. Senhor também consegue. Usted también puede recibir. Depende agora não mais de Deus, Solamente no depende ahora de mas do Dios, Senhor da sino Senhora. depende de usted, Señor, Porque o Señora. plano divino de Porque el Deus plan celestial del é Señor cumprido através de Jesus. se cumple en Jesucristo, Para que tudo que você necessita para que todo lo que necesitas seja te dado agora se te sea entregado ahorita pela sinceridade por la gran do teu sinceridad coração. de tu corazón. Não adianta queremos ser hipócrita com No Deus, vale la pena ser hipócritas, que a Deus ninguém engana, porque meus de irmãos e Dios irmãs. nadie se puede burlar, mis hermanos. Então vamos, milhões de ouvintes, agora, Vamos, millones de oyentes ahorita mismo, em frente ao púlpito de nossas igrejas, delante del altar de la iglesia, para Deus fazer uma obra muito grande em tua vida, para que Dios haga algo grandioso en tu operar o vida. maior milagre já Haga visto el milagro más grande que jamás se em vio todos os en tempos, todos los tiempos em todas as y en épocas. todas las épocas. Os que forem diante do altar de Los Deus, que van delante del altar del estão indo Señor diante de Deus, van delante del Señor, diante de Jesus, delante de Jesucristo, para receber uma nova para vida. recibir novedad de vida. E esta vida velha de Y sofrimento, esta antigua vida de de dolor, dor e aflição, de dolores y sufrimientos, pecado, angústia e desespero, pecados y desesperación, de inseguranças, de inseguridad incerteza, y de inseguridad, ela não irá existir mais ya para no você. existirá para usted. Mas vai haver uma vida de Para segurança tener em una vida de Deus, seguridad en Dios, uma vida, enfim, nova, una vida nueva en que fin, você nunca viveu que ela. jamás antes viviste, E só y Deus solamente tem Dios esta nova vida tiene esta nueva vida para dar para ao entregarte Senhor, à Senhora. a usted, Señora.
Vamos diante do rádio receptor, Ve delante del receptor. onde nós escutamos. Donde estás escuchando ahorita. E os que estão no interior da nossa igreja, Los que están dentro de la iglesia. vamos aí diante do púlpito, Camina ante el onde altar. está o pastor aí, Ahí donde se encuentra el pastor. pedindo para vocês ir à frente também. Invitándote que te acerques adelante. Vamos, pastores, convidando o Vamos, povo pastores, invita al pueblo. no interior das nossas Ahí dentro de igrejas, nuestras iglesias. para em frente ao altar de Deus. Para que vayan al altar de São Dios. milhares e milhares de Son igrejas millones y millones de iglesias. estão recebendo o som daqui que da sede reciben mundial el sonido de agora. la sede mundial O ahorita. ensinamento divino, Y es la enseñanza de Dios. que eu creio que não deixou dúvida Que yo nenhuma creo que no hay duda en ella. sobre como termos dias melhores Cómo tener mejores días. aqui nesta vida Aquí en esta vida. e no futuro a Y vida también eterna. en la futura vida que Dios preparó. Aguarde, ouvintes, aí diante do rádio receptor, Espere delante de su receptor que o 80. milagre vai Porque acontecer. el milagro va a ser en tu Aqui vida. também, todos que ainda não aceitaram Aquí también Jesus, todos los que no recibieron a Cristo. todos que não são crentes, Todos los que no son creyentes. fiquem em pé, por favor. Póngase parado, por favor. Aqui na plateia geral, Aquí en las graderías. lá nas Ahí en arquibancadas, las tribunas y graderías. fiquem em pé em nome de Todos Jesus. parados en nombre de Cristo. Deus que dar algo que você nunca recebeu, Dios quiere darte algo que no recibiste e jamás. maravilhoso e glorioso Algo ainda. glorioso y bonito y bello. Deus quer te dar algo, minhas Dios senhoras, quiere darte algo, señora. jovens, Jovencito y jovencita. senhores e jovens. Jovencitos y Fiquem em señores. pé, por favor. Todos parados, por favor. Não se acanhe. No tenga vergüenza. Estamos aqui para ajudar vocês. Estamos aquí para darte ayuda. Se não puder ajudar, Si no te podemos ayudar, não queremos ser tropeço na vida de tampoco queremos ser vocês. tropezadero en tu vida. Deus é nossa testemunha, Dios es nuestro testigo. o amor que temos, Que el amor que tenemos para que Deus te dê dias para que Dios melhores, te dê mejores días. como tem dado a Como nós. nos has dado a nosotros. Lá nas Ahí en arquibancadas, las tribunas y graderías. galeria sim. Ahí tribunas y Fique em graderías. pé em nome de Todos Jesus. parados en nombre de Cristo. Não se acanhe. No tenga vergüenza. Venha à frente, todos que estão em pé. Venga adelante. Não sente que você vai perder No se a sienta nova porque vida perderás, que Deus quer te dar. que Dios te dará. Mas venha à frente Venga adelante. para nós orarmos por Para vocês. orar por usted. E oração só faz bem. Oración solo hace bien. Oração não faz mal a ninguém. Oración no hace mal a nadie. Faz bem, Solo hace bien. porque Deus opera Porque Dios hace através da oração. cosas a través de la oración. E a operação de Deus é La operación divina de Dios es divina e é y maravilhosa. es preciosa. Disse Jesus: Dice Jesús, não quereis vir a mim no quieres venir a mí para terdes vida para tener vida e vida com y vida abundância? abundante. Venha Jesus. Venga Cristo. Jesus está aqui junto ao altar, Cristo está en el altar esperando por você. esperándole a usted. Glórias a A Deus. Dios y a la Que gloria. bom, quanta gente vindo Qué à frente. bueno, qué multitud viniendo Que delante. entenderam a Que profecia han entendido la bíblica palabra de Dios que está falando ao seu respeito que habla según usted para ter dias para melhores tener mejores días aqui nesta vida. en esta vida. Quando se fala dias melhores, Cuando se dice mejores días, muitos pensam muchos piensan apenas na vida financeira, solamente en lo financiero, na vida monetária. solo en lo económico, Vai muito além disto. pero va mucho más allá de eso. Jesus veio a mim para que tenham vida e Jesús tenham dice, com vengan a abundância. mí para que tengan vida y vida eterna en abundancia. O dinheiro não dá vida com abundância. El dinero no te da vida É abundante, bom, es dá bueno, muito conforto. te da mucha seguridad. É, muito Sí, conforto. mucha seguridad. Seguridade não é conforto. También misionero, seguridad en todas las áreas. Glória a Deus. Gloria a Dios. Então vem à frente, em nome de Jesus. Venga adelante en nombre de Cristo. Não desperdice No desperdicies o sacrifício que Jesus fez por você. lo que Dios te ha dado a usted. Quem não vier à frente está desperdiçando El que no viene adelante o desperdicia sacrifício que Deus fez el por sacrificio você. que Dios hizo por usted. Vamos, meus irmãos e ouvintes, Vamos, hermanos oyentes, tomar a decisão a larga a distância. tomar la decisión a gran Vamos distancia. diante do rádio Ven receptor. delante de tu receptor. Nós falamos num tom de voz Estamos hablando en una voz que você pode entender. audible para que entiendas. Fomos claro no texto sagrado. Hablamos claramente en el O versículo Espírito sagrado Santo nos inspirou que el Espíritu Santo nos ha inspirado para falar da tua para situação hablar de tu e situación, como se livrar da situação terrível cómo librarte de la situación que terrible você se encontra, que estás ahora, de problema no lar, na de problemas família, en tu casa y familia, problema de trabalho, problemas en trabajo, problema da justiça, problemas en justicia, problema de enfermidade, problemas de enfermedad, problema de lutas problemas de e lutas tribulações. y tribulaciones. Você ouviu claramente Escuchaste que Deus clarito quer te dar dias que Dios melhores quiere darte mejores que você días, nunca teve lo que nunca antes até o tuviste, dia de hoje. hasta hoy en día, Esses dias melhores días mejores que é dado somente que por solamente Deus. se da por Dios.
Ninguém mais pode dar dias melhores a Nadie puede nós darte mejores días do que o próprio Deus. que nuestro Dios. Ele que conhece a sinceridade Él conoce tu sinceridad, dos nossos de corações. tu corazón. Quem é sincero, Quien es sincero, disse Jesus que aceita dice ele, Jesús que le acepta a a Él fim de que a luz se manifeste para sobre que la luz eles, se manifieste en ellos. a luz de Deus se manifeste sobre elas La também. luz de Dios se manifiesta sobre ellas también. Mas quem não é fiel, Pero el que no es fiel não vem a Cristo no viene a Cristo para que a sua para infidelidade que su infidelidad não seja reprovada no sea mostrada por Deus. y reprendida por Dios. Aleluya. Aleluya. Que Qué maravilha! bonito y maravilloso. Quanta gente vindo à Qué frente. multitud vino adelante. Que bom foi o ensinamento, Qué né? buena fue la enseñanza, ¿verdad? Acho que o Espírito Santo me usou Que el Espíritu Santo me ha utilizado para falar com esta multidão para hablar con esta multitud de irmãos, de de irmãs. hermanos y de hermanas. É lindo demais. Es muy bonito. Pode louvar a Deus como Puede não. glorificar a Dios. ¿Cómo E todos os crentes que ainda são presos por algum pecado. no? Y todos los creyentes que están Que oprimidos por el todo pecado. crente sabe que ele está preso por algum pecado. Porque todo creyente sabe que está oprimido por el pecado. Seja do mundo, Sea del mundo, seja a televisão, sea la maldita televisión, seja o futebol. sea el fútbol. Futebol não é maldito, não, só televisão. Es maldito también, misionero, y Glória a doblemente Deus. maldito. Eu intérprete aqui falando com ele. Aleluya. Então, meus irmãos e ouvintes, Entonces, oyentes, estão vindo aí os intérpretes em francês, ¿estás escuchando el intérprete en francés, alemão, en alemán, espanhol, en español, alemão, en italiano, italiano, enfim, en fin, vários en idiomas muchos idiomas? nos canais do satélite Ahí en el canal del satélite, diferentes, diferentes canales também del nos satélite, canais da internet también en los diferentes. sitios de internet. Que lindo! ¡Qué bonito! É Deus falando ao coração do ser Es humano. Dios que habla el corazón de la Para humanidad días melhores. para tener mejores días. Deus não tem prazer na nossa Y Dios doença. no tiene placer en nuestro dolor. Deus não tem prazer, meus irmãos, de nós estarmos com problema. A Dios no le gusta que tengamos Antes se problemas, preocupa conosco. sino que está preocupado con Ele chega a nosotros. dizer: Él dice, Eu sou o Senhor que yo te soy sara. el Señor que te sana. Deus quer curar todo mundo. Dios quiere sanarle a todos. Se alguém blasfema que Deus não vê o sofrimento dele, Si alguien blasfema diciendo que Dios no mira porque su não sabe sufrimiento, que o erro está nele, não em Deus. es porque no sabe que la equivocación está en Él, no en Nós Dios. sofremos porque o erro está em nós. Pero sufrimos porque la equivocación Y es no en nuestra Dios. y no en el E Señor. Ele ensina como escaparmos Y do Él nos nosso enseña erro cómo huir de nuestro error para estar conosco em para nós. estar con nosotros y Él con Lembra, irmão, da nosotros. profecia que Deus me deu? Mire la palabra profética que Dios me Que entregó, todos os crentes também, que todos los creyentes también, que ouvem músicas que profanas, escuchan música mundana, assistem televisão, que mira la maldita televisión, usam roupa que escandalosa, usan malditas ropas as escandalosas, irmãs que usam mini que saia, usan mini blusa, minifalda y mini blusas, mostrando a barriga, como diz, as banhas, né, irmãos e irmãs? mostrando la panza, la Que barriga, corta el ponto o abdomen, cabelo. que corta el pelo. Estava explicando essa semana, Yo explicaba en esta misma aqui semana, para as irmãs, aquí a las hermanas, que o Espírito Santo estava sobre Sansão que el Espíritu Santo estaba encima de Sansón antes de ele cortar o cabelo. antes que corte el pelo. Era um sinal que Deus dava Era la señal que Dios le daba ao povo no passado. al pueblo en la antigüedad. Chamava-se Nazireu, Se llamaba Nazareato, aquele que Deus escolhia aquel que Dios elegía desde o ventre da mãe desde el vientre de su madre para ser para que sea um homem usado por un hombre Deus, utilizado por para Dios receber o Espírito para Santo. que reciba el Espíritu E Santo. Sansão Y Sansón foi que Deus fue escolheu. uno que Dios eligió. E o sinal Y la señal que o Espírito Santo estava sobre que el ele Espíritu Santo sobre él estaba era deixar o cabelo grande. era dejar su pelo crecer. Então ele tinha uma força de Y gigante, él tenía la fuerza de un mais do gigante, que gigante. más que un A gigante. Bíblia nos diz que com uma queixada de jumento, La Biblia dice que con una quijada de burro ele destruiu uma cidade e él um destruyó exército toda todo una ciudad armado. y un ejército equipado con Porque não armas. era ele que pelejava, Porque él no era el que era o peleaba. Espírito Santo Era que el estava Espíritu sobre de Dios Sansão. que estaba encima de Sansón. Note bem, irmãos e ouvintes. Mire bien, hermanos oyentes. Mas quando ele se apaixonou Pero cuando él quedó enamorado pela aquela terrível mulher chamada Dalila, por esta terrible y malvada mujer Dalila, dentre os fariseus, que era de los digo, mas dentre os filisteus, dentro de los filisteos. e os filisteus eram inimigo Los filisteos eran el enemigo número uno. era inimigo número do povo de Israel. Enemigo número uno, archienemigo. Então ele defendia o povo de Israel, Él le defendía a Israel.
acabando com as nações, terminando con las naciones. sozinho. Él solito. Não era ele, era o Espírito Santo que Mas no era pelejava él, por era el ele. Espíritu Santo que peleaba por Veja que o él. Espírito Santo peleja por nós. El Espíritu Santo pelea Agora, por nosotros. diz a Bíblia, o Novo Testamento, na graça. Dice la Biblia del Nuevo Isto era o Testamento tempo de la da gracia. lei. Esto era la ley. Agora, o tempo da graça, Ahora en não. el tiempo de la gracia no. Agora, o poder do homem Ahora el poder del não hombre está, o Espírito Santo não está no y cabelo, el Espíritu Santo no está en el pelo. mas está em nosso coração. Está en nuestro corazón. ¡La gloria a Dios, iglesia! El poder de Dios en tu corazón. Isto nós masculinos, Esto en los hombres masculinos. mas as irmãs femininas, Pero las hermanas femininos, femeninas, as irmãs, las hermanas, o poderio ainda está no cabelo. el poder todavía permanece Você en el está vendo, pelo. nem acredita. Y usted quizás no me No crea. Novo Testamento, em En el- 1 En Coríntios, el Nuevo Testamento, primera de capítulo Corintios, 11, capítulo número 11, versos 57, versículos 58, 57 y 58, nos diz assim, nos dice lo siguiente, que nós, os homens, que nosotros los ter hombres, cabelos crescidos tener el cabello largo é desonra diante de Deus. es deshonroso ante Dios. É desonra nós deixar o cabelo grande Es diante de Deus. deshonroso dejar crecer el pelo Ficamos delante de Dios. desonrados diante do anjo Quedamos deshonrados que al nos ángel guarda. que nos protege. Quando aceitamos Jesus, Cuando le recibimos a Jesús, passamos a ter um anjo que passa a nos guardar tenemos un ángel que nos protege, e livrar de todos os males. nos libra de los males. Se eu fosse contar a vocês, Y le irmãos, voy a contar a ustedes, hermanos, quantos livramentos Deus me deu, cuánto libramiento Dios me ha dado, principalmente quando eu viajava en principal cuando viajaba 3 dias por semana, 3 vezes por semana, 3 veces por la semana para outros estados, a otros para estados outros países do y a mundo, otros países en el mundo, fazendo concentrações. haciendo grandes concentraciones. Eu creio que enche um livro de tantos livramentos que Yo Deus me puedo deu. llenar un libro Não de muchos eu, libramientos, no yo, mas o anjo que me pero acompanha el ángel que me me guarda, guardou. me protege. Você nem sabe, um dia, Ustedes no saben, no un día, antigo templo que nós tínhamos en aqui, el templo antiguo que teníamos que era uma aquí, fábrica, que era antes una que nós fábrica compramos, que habíamos comprado, um bandido atirou em meu rosto, un malandro tiró aqui a mi 3 cara, metros de distância, aquí a 3 metros a mi 3 distancia, tiros no meu rosto. 3 disparos en mi cara. 2 o anjo pegou, outra bala bateu aqui do lado esquerdo do meu rosto. 2 el ángel atajó, la otra en el lado Ficou izquierdo aqui de o mi cara. estalhaço da bala, Y quedó aquí la marca de la bala. mas a bala não entrou. Pero la bala no. ¡A Dios sea la Enfim, o bandido foi preso na mesma hora, condenado, gloria! Fue condenado y preso ahorita e mismo. está hoje, até hoje condenado. Y todavía está condenado. Então, irmãos e ouvintes, Entonces, hermanos oyentes, quando aceitamos Jesus, cuando le recibimos a Jesús, nós recebemos o Espírito Santo, recibimos irmãos. el Espíritu Santo. Mas a mulher diz assim a Bíblia, Pero la mujer dice así, según la nós, o Biblia, varão diz que é desonra para o nosotros varão, es nós os homens, deshonroso para el varón, el hombre, ter o cabelo crescido dejar grande. el pelo largo. Mas as mulheres, Pero las hermanas ter cabelo mujeres crescido lhe é honroso, que crezcan su pelo es porque o honra. cabelo foi dado em lugar de véu. Porque el pelo le dieron en lugar de velo. Antigamente, as mulheres usavam véu Antes las mujeres no usaban Velho velo Testamento en el Antiguo em- Testamento como pudor diante dos como anjos. pudor delante del ángel. E agora, no Novo Y Testamento, na ahora, en graça, el Nuevo Testamento de la gracia, as que aceitam Jesus recebem um anjo ao seu lado reciben a un ángel a para su lado, guardar e livrar para do mal. guardarle y librarle del mal. A Bíblia nos garante La isso. Biblia nos asegura de O eso. anjo do Senhor El ángel acampa-se ao del redor Señor dos que o temem Está alrededor de los que e le os temen livras y los e os guarda, guarda do mal. y los defiende Que del coisa mal. tremenda, Qué né? lindo y maravilloso. Então, as irmãs, Entonces, honradez das las hermanas, irmãs está no tu cabelo. honra está en tu pelo. Glória a A Deus. Dios sea la gloria. Vamos terminar já, ouvintes, para orar por vocês. Ya, oyentes, terminamos por Então orar por presta ustedes. atenção, esta palavra não é só para as irmãs que Escuche aqui con atención estão, la palabra porque no es para los é que para as están aquí. milhões de irmãs que estão nos ouvindo em Es para toda a los terra. millones que escuchan en la tierra. Então diz mais sobre a mulher, em continuação Diz do mais. versículo de nós os homens, La continuación del que é versículo 12. desonra nós os homens ter cabelo crescido, é desonra diante de Deus, deshonroso delante de Dios dejar crecer diante el de pelo, Jesus e do delante de Espírito Jesús Santo, y del Espíritu Santo, e diante do anjo que y nos delante guarda del ángel que também. nos protege también. E o anjo nos deixa sozinhos E se el ángel ficarmos cabeludos. Nos deja solos si dejamos Comprende, el pelo hermano? largo. ¿Entienden, Mas hermano? diz que as irmãs terem o cabelo crescido é honroso. Pero tener el pelo largo es honra. Está em 1 Coríntios agora Aí, 11 e 15. O nosso é 14,
digo melhor, 11 e 14. 11, 14 de los Das hermanos. irmãs Y de las hermanas, 11, 11, verso 15 diz versículo assim: número 15 dice así. que as irmãs têm cabelo Las crescido, hermanas que tienen el pelo lhe é largo, honroso, es honra, porque o cabelo foi dado lugar de véu porque el pelo le dan como velo para estar na presença de para Deus, estar en la presencia de Dios, de Jesus e do Espírito de Santo, Jesús y del Espíritu Santo, e honra diante do anjo que guarda as irmãs. honroso delante del ángel que le Estão protege. aceitando, vão ter um anjo para guardar vocês. Tienen un ángel que le protege a ustedes. Se vocês não cortar mais o cabelo, o anjo vai permanecer ao lado de vocês. Si no corta más el pelo, el ángel Se va a as proteger a irmãs ustedes. cortar a ponta do cabelo, o anjo de Deus vai deixar vocês Cortan la sozinhos. punta del pelo, el ángel te Porque o dejará cabelo sola, foi dado lugar de véu. porque el pelo te lo Não han dado precisa lugar usar de- véu branco como as igrejas por aí usam. Isso No, não un pelo resolve. blanco, esto no vale la pena. Porque tem que ser o cabelo, Porque tiene que ser el pelo. diz a Bíblia. Dice la Biblia. Enfim, nós vamos entregar para vocês En fin, agora, vamos a darte ahorita gratuitamente, o Novo Testamento de completamente Jesus. gratis el testamento E de vocês Cristo. vão aprender isto Y ustedes van a aprender na eso carta de Paulo, en la carta de Pablo, 1 Coríntios, de Primera de Corintios, capítulo 11, capítulo 11, verso 14 e versículo 15. 14 y 15. Estude com atenção, Lea ouvintes, con mucha atención, e veja aí como você pode y ser mire ahí guardado cómo serás protegido pelos anjos de por los Deus. ángeles de Dios. Enfim, se formos ensinar tudo, vai demorar. Si voy a enseñar Mas todo, vamos tardaré. orar. Oremos. Atenção, ouvintes. Atención, oyentes. Já estávamos orando, mas agora o Espírito Santo Ya estamos por orar, pero el Espíritu manda Santo fazer uma pausa. O seguinte: me hace decirte lo siguiente, que tem que hay 1.111 pessoas 111 personas com enfermidades que tienen malignas. enfermedades diabólicas. E diz o Divino Espírito Y Santo me dice el Espíritu Santo nesta en profecia, esta revelación profética, nesta revelação. en esta revelación Se profética, você não aceitar Jesus no aí, le aceptas a Jesucristo allí, o diabo vai te el matar. diablo te asesinará. São 1.111 pessoas 111 que personas estão sendo que reveladas son reveladas entre os milhões de entre los ouvintes. millones de oyentes. Se você aceitar esta revelação, Aceptas la revelación, esta profecia esta revelada, revelación profética, Deus vai curar esta enfermidade Dios te maligna, sanará de esta enfermedad diabólica, arrancando esse demônio da tua vida. sacando el demonio de tu vida. Se você não aceitar esta Y si no profecia aceptas la revelada, profecía que es revelada, o diabo vai te el matar. diablo te matará. O que eu faço então, ¿Qué missionário? voy a hacer entonces, misionero? Você vai tomar a decisão aí agora Tomarás un compromiso ahorita e vai aceitar Jesus. y aceptarás a Jesucristo Agora. ahorita. Diz o Divino Espírito Santo Dice el Espíritu Santo nesta profecia en revelada. esta palabra profética Se você revelada. aceitar Jesus, Si le aceptas a Cristo, Deus vai te curar. Dios te sanará. E o Espírito Santo vai Y expulsar el Espíritu Santo va a echar esse demônio que ia te matar. a este diablo que te quería E matar. Deus vai te curar, Y Él te te sanará. perdoar, te Y salvar. te perdonará y te E salvará. vai aumentar teus anos de Y vida multiplicará tus años de vida sobre a aquí terra. en la tierra. Qual vai escolher, ouvintes? ¿Qué elegirás, oyentes? Quem duvidar dessa profecia Quien revelada dude de esta revelación vai sofrer profética as consequências. sufrirá la gran consecuencia. Porque nós vemos na Bíblia, Porque vemos en la Biblia todos que não creram nas profecias que los que no bíblicas, creen en la profecía das bíblica, profecias dos en servos la de profecía de los Deus, siervos de Dios dos santos y de los apóstolos, santos apóstoles, pereceram perecen e morreram. y mueren. Aí está, ouvintes. Ahí está, oyentes. Você que decide por você mesmo. Usted toma la decisión por usted mismo. Eu não posso decidir por Yo você. no puedo obligarte a A decidir. decisão é tua La com decisión es Deus. tuya con Dios. Vamos, irmão pastor, chamar as pessoas reveladas aí, Vamos, pastor, a invitar a las personas que han sido reveladas para que o diabo não venha matar eles para que el diablo no le asesine com essa enfermidade con esta maligna terrible enfermedad diabólica que eles estão sofrendo. que sufren. E eles nem sabem que a enfermidade é Y maligna, ellos no saben que la enfermedad que é um diabólica demônio que está es un localizado demonio que está situado no local da tua ahí donde enfermidade. tienes tu enfermedad. Mas o Espírito Santo Pero el sabe Espíritu Santo conoce e conhece tudo isso e muito mais. conoce eso y muchísimo más. Aqui entre nós, Aquí en nuestro medio, estão revelando 7 el pessoas Espíritu também, Santo revela 7 personas que não vieram à frente que no han venido adelante aceitar Jesus. a recibir a Jesús. Porque o próprio demônio da tua Porque el enfermidade, diablo de tu enfermedad que causa essa enfermidade, que está colocando endurece o esta teu enfermedad, coração. endurece tu corazón. Porque Jesus garante Porque dizendo, Jesucristo asegura diciendo Evangelho de São en el João, Evangelio de San Juan, capítulo 10, capítulo 10, verso 10, versículo 10, que esse demônio que está no que teu este tipo de corpo, demonio que está en tu cuerpo, causando esta enfermidade, trayendo esta enfermedad, ele veio para te Él matar. vino para matarte. Jesus que ele veio para matar, Dice que vino te para matar, matar, roubar e destruir. robar y también destruir.
Vai escolher quem? A revelação do Espírito Santo? ¿Qué vas a elegir? ¿La revelación de Dios, del Ou Espíritu a Santo? dureza do teu coração? ¿O la dureza de tu Que corazón? Satanás não quer que você se humilhe Que para el Deus. diablo no quiere que tú humilles a Dios. Onde estão essas 7 pessoas entre ¿Dónde nós? están las 7 personas? Vem à frente. Venga aquí adelante. Vem à frente em nome de Venga aquí Jesus. adelante en nombre de Jesucristo. Para Deus ter misericórdia de Para que você. Dios tenga misericordia de ti. Se a situação está difícil, Si este pior irá problema- ficar. Si está difícil va a ser Se peor. você resistir à revelação do Rechaza la Espírito Santo. revelación del Espíritu Santo. Diz Deus, Dice Dios, não farei coisa alguma nada voy a hacer sem primeiramente sin antes revelar revelarle meus servos e a mis profetas. siervos los profetas. Deus estava te tolerando até agora, Dios te estaba soportando, mas agora Deus não vai tolerar pero mais. Dios ya no te soportará Vai más. deixar você às soltas Te dejará a ti solito, para o solita, diabo destruir. para que el diablo te Está destruya. vindo 1, 2, Ahí ya viene 1, 3, 2 y 3. 4 Ahí ya vienen pessoas. 4 personas. As que já estão na frente, Ya que Deus están aquí abençoe, adelante, que Dios irmãs. le bendiga. Falta 3 pessoas que ainda não decidiram, Faltam porque o 3. diabo está endurecendo o teu coração Que no para tomaron te la decisión matar. Porque el diablo quiere matarte y asesinarte. É a revelação do Espírito Es de Deus la aqui revelación agora. de Dios ahorita mismo. Não vamos prolongar, não. No tardaremos. Vamos dar a última oportunidade Última oportunidad a estas 3 para pessoas estas 3 personas que não se manifestaram, que no todavía se han venido nem vieram à frente ni han ainda. venido aquí adelante. A oportunidade é dada por Esta es la Deus oportunidad que Dios te da para te aumentar teus anos de para vida sobre a multiplicar terra. tus años de vida en la tierra. Mas 2 pessoas, só Tienes falta 2, uma, solo falta uno que ainda não aceitou a divina que no revelação, recibió la divina revelación. que é a profecia revelada Que de es la Deus, palabra revelada por el o que vai Señor. acontecer. Lo que puede pasar. O que é profecia? Que es una palabra É prevendo profética, es prevenir o que vai lo que acontecer antes pasará agora no futuro, en el futuro daqui por diante. o de aquí adelante. Aleluia. A Dios sea la gloria. Venha, venha mesmo. Venga rapidito. Já está vindo Ahí agora ya mais uma viene. pessoa, Más una persona. mais Dios. 2. Más 2, gloria a Dios. Más 3. Más 3, gloria a Dios. Venha mesmo. Venga rapidito de verdad. Deus que não foi revelado. Los que no fueron revelados. Sinta essas palavras do Siente Espírito la palabra Santo. del Espíritu Santo. Sinta a revelação de Deus. Sienta la revelación de Dios. E venha à frente Y venga adelante para entregar sua vida a Jesus. para darle su vida a Cristo. Todavia, vamos lá agora. Vamos ahorita. Os crentes que estão desconcertados. Los creyentes que se han apartado. Você que ainda gosta das músicas profanas, Usted que te gusta la música é mundana. crente desconcertado. Eres un creyente carnal. Você que ainda gosta da televisão, Usted que te gusta la maldita É crente televisión. desconcertado Eres un com creyente Deus. carnal delante de você Dios. que ainda, irmã, pinta o cabelo, Usted que te pintas el pelo. corta a ponta do cabelo, Corta la punta del pelo. é uma irmã desonrada Eres diante una de hermana Deus, carnal delante de Dios. está Estás em pecado diante en de Deus. pecado delante de Dios. A irmã que usa calça Las comprida hermanas que usan pantalones também está em pecado diante de es Deus. pecadora delante de A irmã Dios. que usa mini blusa, A irmã mini que usa saia, minifalda. manga cavada, La minifalda también. é a blusa muito degotada, Las camisas así está em escotadas. pecado diante de Deus. Están en pecado. Não está honrando a No Deus, le honran a Dios. nem a Jesus, Ni a Jesucristo. nem o Espírito Santo, Ni al Espíritu de Dios. nem o anjo do Ni Senhor al ángel del que Señor. está ao teu redor. Que te protege a tu alrededor. Então preste bem atenção, Então, quando com cortaram atenção. o cabelo de Cuando Sansão, cortaron el ele pelo de perdeu Sansón, toda a él força, perdió su fuerza. porque o Espírito Santo Porque se el Espíritu Santo ausentou dele. se apartó de él. Já não era mais o Nazareu de Y ya no Deus, era un nazareato divino de Dios. porque era como um mandamento Porque era un mandamiento. ele ter o cabelo Él crescido, tenía que tener el pelo largo. como sinal que o Espírito Santo como estava una sobre señal del ele. Espíritu Santo que estaba sobre Assim él. as irmãs também Así también las hermanas cortou o cabelo e não se consertou sua cortan vida el com pelo y Deus. no arreglan su vida con Então Dios. note bem, talvez você não ouviu a profecia Mire bien, ainda. usted que no escuchó la Vamos palabra ver se nós profética. passamos ainda no ar hoje à Vamos noite. hoy a la noche a Às pasar 10 al da aire, noite. a las 10 de la noche. Essa profecia que eu passei La para a profecía igreja que yo pasé a la iglesia é no quarta-feira última. el último día dia miércoles 1º de y janeiro. también el día jueves 1 de Você enero. vai ouvir e saber Usted va a escuchar y va a que as que saber não fizer o concerto que com los que no Deus hicieron el agora, arreglo con Dios ahorita, Deus não será mais amor com Dios você. no será amor con usted. Deus será justiça. Dios será justicia. E quem suportará a justiça de ¿Quién Deus? puede resistir la justicia divina? Então
Então fiquem em pé, as irmãs que não fizeram concerto com Deus, os irmãos também. Parados los que no hicieron el arreglo con Dios Para también. fazer o concerto com agora. Para hacer un arreglo con Dios ahorita. Fica aí mesmo onde está. Ahí parado donde estás. Vocês vão orar comigo, conosco. Vas a orar conmigo y nosotros. Vamos, irmãs, ficar em pé aí nas arquibancadas, Hermanas de pie ahí en las graderías. nas galerias. Ahí en las graderías. Ore conosco, milhões de Con nosotros, irmãos millones de hermanos que estão na desobediência a que Deus, son desobedientes al Señor. que acha dura, difícil a doutrina de Que Deus. cree que esta enseñanza es E dura. y Jesus difícil. disse, vós não quereis ir embora Y também? Jesús te dice, ¿no te quieres ir también? Os apóstolos disseram, para quem iremos Los nós, discípulos Senhor? dijeron, ¿dónde iremos, Señor? Essas palavras são de Estas salvação. palabras son de As salvación. palavras são de vida eterna. Palabras de vida As eterna. palavras são vida e vida com Palabras de abundância. vida y vida abundante. Porque a doutrina do Porque la Senhor doctrina del é uma Señor fonte de es una vida. fuente inagotable de vida. Ore conosco, milhões de irmãos e irmãs, Oren con nosotros, millones de hermanos y fazendo hermanas, concerto com Deus, haciendo un arreglo con Dios. aceitando a Jesus Cristo Recibiendo agora a Jesucristo também. ahorita también. Liguemos o pensamento com Deus, Conecta el pensamiento con Dios. com nossos olhos Con los fechados. ojos cerrados. Grita, meu Deus, meu Pai, Mi Padre, tem misericórdia de mim, que sou miserável e pecador, e necessito de Deus para ter uma vida abençoada em todas as coisas. Perdoa-me agora, porque eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Obrigado, Pai, pela profecia bíblica que o Senhor deu ao teu servo, missionário, ao meu respeito. É para que o Senhor está olhando para mim e não quer que eu me perca, mas que eu vou para o céu, morar com Jesus. Senhor Jesus, eu me entrego ao Senhor agora, de corpo, alma e espírito. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, para o grande dia da vida eterna. Amém. gloria a Dios por el milagro más grande. Parabéns, parabéns a esta multidão A esta multitud de irmãos que aceitaram hermanos Jesus. que aceptaron a Cristo. Parabéns. Felicidades. Aguarde aqui, irmãs. Espere aquí. Não saia daqui, que aqui está No Jesus. salga de aquí porque aquí está E Cristo. o anjo de Deus já ao teu redor Y aqui, el te ángel de Dios guardando. está aquí protegiéndote. Quem deixar aqui de sair agora sem nós orar por Quien vocês, salga de aquí sin orar por usted está sendo rebelde a Deus. es rebelde a Dios. E o rebelde nada recebe de Y el Deus. rebelde no recibe nada. Chega enfermo e volta doente. Llega enfermo y vuelve enfermo. Mas quem obedece é curado na Pero hora. quien obedece